E aí, tudo bem? Eu realmente acho que esse vídeo tem a capacidade de mudar muita coisa em vários aspectos da sua vida. Eu tenho percebido isso e nesses mais de 10 anos de atendimento que eu faço, eu percebo o quanto é discrepante as pessoas que já perceberam isso e as pessoas que ainda não perceberam isso no desenvolvimento e na resolução dos problemas em geral, coisas que a vida geralmente nos apresenta. Meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, você sabe, eu tenho aqui esse canal no YouTube onde eu falo sobre as coisas que aprendo e sobre as coisas que eu quero ensinar. Hoje é muito sobre o que eu tenho aprendido, porque basicamente a minha profissão não é sobre... Eu nunca recebi assim alguém dizendo, olha, eu tô com muita coisa boa na minha vida, eu queria um psicólogo para me ajudar a lidar melhor aí com o quanto a minha vida é boa. Eu nunca recebi isso, para ser sincero. Em geral são pessoas que estão passando por mudanças, as mudanças da vida, ou por problemas que acarretarão, consequentemente, mudanças. Eu até fiz um vídeo sobre por que você deve ter um segundo cérebro e a psicologia das transições, que é um livro, Transitions, ainda não tem em português, mas o quanto que nós devemos, na verdade, nos preparar para transições, mas nem é muito sobre isso o vídeo. Qual que é o conhecimento que eu percebi que pode mudar e que muda tudo? As pessoas que entendem isso e as pessoas que não entendem isso têm, assim, probabilidades imensas de alterar a sua possibilidade da resolução de problemas. Mesmo aí com mestrado, com tempo de atendimento, com a faculdade de psicologia, mesmo fazendo terapia, mesmo estudando muito, lendo, mesmo tendo uma boa rotina, eu percebo que quando eu não entendo isso, né, e é um desafio entender, eu percebo que os problemas em si tendem a permanecer mais tempo. Sérgio, qual é a habilidade, qual que é essa percepção? Claro que não existe bala de prata, não é assim o hack do momento, mas basicamente o que é muito importante você entender e que muda tudo é a capacidade da percepção do problema. Calma. Eu vou explicar. Existe um efeito chamado Durkheim. Você dá um Google aí, basicamente é assim. O nível da nossa ignorância diminui a nossa percepção de saber ou de perceber o quanto nós somos ignorantes. Eu vou explicar, calma. Foi percebido isso nos estudantes universitários. Aqueles que sabiam menos, eles tinham mais habilidade para falar sobre as coisas que não sabiam. E aqueles que estudavam muito, geralmente por perceber a complexidade do conteúdo abordado, eles tinham mais dificuldade para falar sobre aquele tema. Logo, aqueles que conheciam menos, eles, justamente por conhecer menos, tinham a impossibilidade de perceber o quanto não sabiam. Então, logo, a sua ignorância te impede de saber o quanto você é ignorante. E o que esse efeito tem a ver com essa habilidade que eu tenho trazido? Quando nós não percebemos o problema, e eu cada vez mais eu posso abrir mão disso, mas atualmente eu tenho muito percebido que o problema raramente é o problema em si. Nós temos uma caixa dentro do nosso cérebro que são a caixa dos problemas. E essa caixa nunca fica vazia, sabe? É um departamento cognitivo ali de resolução de problemas, de coisas que vão nos gerar preocupação. Isso é evolutivo, isso é cognitivamente comprovado. O que vai mudar é o conteúdo daquela caixa. Então, assim, se eu estou preocupado com o câncer da minha mãe, ou com o meu câncer, ou com a minha doença, ou com o meu desemprego, é aquela caixa, sabe? Minha caixa de preocupação. Ou se eu estou preocupado com a minha casa de Orlando, que ainda não foi vendida, e eu tô quase para perder, eu comprar o imóvel lá, uma baita oportunidade de uma casa que eu tô comprando na Itália. Veja, são preocupações diferentes, de pessoas diferentes, em contexto diferente, mas sempre haverá uma preocupação. Então sempre teremos preocupações. E o que me leva a crer é que raramente, o que eu estava dizendo, nós raramente temos um problema com o problema. É muito comum nós termos um problema com as soluções encontradas para aquele problema até agora.
que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a capacidade, o conhecimento sobre a resolução desse problema é mais relevante do que esse próprio problema. Eu não sei fazer uma operação de braço quebrado, então eu tenho um problema muito sério com o braço quebrado, eu preciso de alguém para fazer essa operação. Então, as minhas ferramentas, as pessoas, as possibilidades de resolução desse problema é muito mais um desafio do que o próprio problema. E aí a gente entra, inclusive, nos níveis de consciência. Às vezes eu tenho um problema, mas eu ainda não sei que eu tenho um problema. E aí eu vou entrando lá meio que no efeito Durkheim de novo. Se eu não sei que eu tenho esse problema, isso ainda não chegou ao meu conhecimento, talvez nem me gera sofrimento ou etc. Agora, quando eu sei que tenho um problema, mas eu não sei a solução, esse é o limbo. Aí, quando eu percebo que eu tenho um problema e eu sei quais são as possíveis soluções, aí nós encaminhamos para um segundo tempo, onde então eu encontrei a solução para aquele problema. E basicamente, quando nós conseguimos então lidar, e qual é a habilidade principal? É a habilidade de perceber se aquele problema se trata de um o quê, de um como, de um quem. Geralmente a gente fica, poxa, mas o quê? Essa evolução da consciência do problema, ela passa muito por esses períodos. Poxa, o que está errado? É muito preocupante, difícil, quando a pessoa, por exemplo, chega no consultório com um nível assim de comprometimento, de sofrimento já muito avançado. Ou seja, essa pessoa demorou para encontrar ou para buscar ajuda para aquela solução. Sempre a questão da profilaxia, né? De que prevenir é bem mais fácil, bem melhor do que remediar. Mas enfim, eu fico ainda muito preso, muita gente fica muito preso no o quê. Então, olha, eu tenho um problema com a minha vizinha, eu tenho um problema com o meu patrão, eu tenho um problema de renda, eu tenho um problema com a minha dívida, eu tenho um problema com a gestão do dinheiro, com a gestão de tempo, eu tenho um problema de dormir cedo, ou de acordar tarde, ou de dormir tarde, eu tenho problema de acordar cedo, ou seja, o quê? No segundo passo, nós vamos caminhando ali, nós vamos então olhar um pouco para como. Então assim, como, que as maiores buscas do Google, é o como, tarará, tarará. Lembra do Pergunte com Como? Começa com como. Como, tarará, tarará, tarará. Então, como eu faço para acordar mais cedo? Como eu faço para lidar com a minha vizinha? Como eu faço para lidar com o meu patrão difícil? Como eu faço para me precaver financeiramente? Como eu faço para... Olha só, o como, eu já tenho um certo nível de possibilidade onde eu consigo buscar ali um certo nível de soluções, de possíveis soluções. Agora, o que faz muito diferença é quando eu entendo o quem, porque isso me aproxima muito, e para eu encontrar o quem, eu preciso saber o porquê. Então, o como, o quem, o porquê, o como, o que, o quem, o porquê, sempre está muito relacionado. E quando eu encontro o quem, eu posso, e tenho essa possibilidade, eu posso então transformar, encontrar aquele especialista naquilo. É muito parecido na questão da matriz SWOT lá, né, nas potencialidades e tal, mas no meu imposto de renda. Eu posso entrar, fazer tem vários vídeos explicando, eu posso ali em talvez meio período, um sábado à tarde, eu posso ali 2, 3, 4, 5 horas, dependendo da complexidade do imposto de renda, e emitir lá o meu imposto de renda. Ou seja, eu sei o que, eu fui e busquei o como. Quando eu parto, eu entendo um porquê e eu percebo que encontrar um quem talvez seja muito mais otimizado do que esse tempo investido, eu consigo então terceirizar, comprar horas. Então eu posso pegar alguém que faria em meia hora, essa pessoa me cobraria um valor agregado por ser especialista, mas que ainda assim eu posso investir e contratar um serviço especializado naquilo. Entendendo que assim caminha a humanidade, a frase lá do Lulu Santos, é que o Yuval Harari, no livro Sapiens, ele vai trazer que o cérebro do ser humano começou a diminuir justamente quando ele percebeu isso. Quando ele percebeu que eu não preciso conhecer, saber de tudo. Eu pego então e vou setorizando a sociedade em especialistas. Então logo, não são todos que vão caçar. Alguns vão caçar, outros ficam em casa preparando o alimento. Então, alguns vão ficar então cuidando, protegendo ali a tribo, enquanto outros vão caçar. Alguns
por exemplo, o chefe, pajé, vai então se aprofundar no conhecimento da medicina, né? Hoje a gente chama de medicina, mas quais plantas fazem bem, quais fazem mal, e aí eu vou setorizando de medida com que, quando eu falo com você aqui, milhares de pessoas já desenvolveram técnicas, tecnologias, estudaram o modelo do microfone, do celular, né? Até mesmo quando eu vou pegar um pão na padaria, alguém desenvolveu a técnica de plantio, de colheita, de transporte, de processamento, e aí nós vamos hipersetorizando uma sociedade que funciona então nesse conjunto de especialistas. E então eu vou indiretamente, quando eu compro um pão, eu estou comprando algo, mas eu estou comprando e adquirindo toda uma especialidade de pessoas. Então, qual é a habilidade que é o grande change game, né? Qual que é a habilidade? Quando eu percebo a habilidade de perceber problemas e conectar o como e o quem e a um porquê, fazer essa ligação é fundamental. Quando a gente fala sobre psicologia clínica e quando a gente recebe lá no consultório, nós estamos recebendo pessoas que já entenderam o como, já entenderam o porquê. Eu não tenho a menor dúvida de que a maioria das pessoas que passam comigo conseguiriam então lidar com seus problemas de uma maneira razoável. Agora, o que acontece quando alguém vai e contrata um profissional especialista, né? Hoje eu trabalho especificamente com questões relacionadas ao trabalho, produtividade, motivação para o trabalho, prevenção de burnout, etc. E aí, o que essa pessoa está adquirindo? A minha especialidade, faz mais de 10 anos que eu faço isso. Então, essa pessoa, quais as técnicas nós vamos utilizar? E técnicas a gente sabe no monte, mas a ordem dos fatores, qual é o melhor encaixe aqui para esse momento? O que é mais aplicável para aquele determinado contexto? E aí, a possibilidade, essa habilidade é a grande virada, é o que realmente muda o sucesso ou o insucesso das coisas. E quando eu me toquei sobre isso, de que na verdade nós não temos um problema, na grande maioria, porque o problema em si, como eu citei, sei lá, o câncer da minha mãe, é um problema em si. Agora, o problema realmente é quais as alternativas que eu tenho para lidar com esse problema. Então, o meu grande problema não é o problema em si, mas quais as alternativas que eu tenho para lidar com isso, inclusive porque a diferença entre o veneno e o remédio é justamente a dose. Então, o que eu vou fazer diante disso que me apresenta, sendo que muitas vezes eu não controlo aquilo que o mundo traz até mim. Não controlo as estações do ano, a chuva, o frio, o calor, a economia, a política, eu não controlo. Mas eu tenho total controle sobre como eu vou reagir a esses eventos. E aí essa habilidade de buscar ajuda, de buscar o quem, de conectar o quem, buscando um como e principalmente de um porquê, essa habilidade de olhar os problemas, né, de perceber os problemas e o quanto antes agir, é a grande habilidade que eu percebo isso em consultório, já muitos anos atendendo, que às vezes você traz ali algumas questões para a sessão e a pessoa ali já conecta os pontos em 2, 3, 4 sessões, ela já está ali operacionalizando isso, porque era aquele ajuste ali dentro daquilo, e algumas pessoas necessitam de mais tempo, e a gente vai fazendo um trabalho mais artesanal. Para outras é um grande turnaround de repensar, de reestruturar crenças, cognições, pensamentos, experiências anteriores, e aí isso vai muito da peculiaridade de cada pessoa. Mas o fato é que quando essa pessoa tem essa habilidade de conectar o porquê dentro de o quê, gente, tem gente que... Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela falava assim, olha, eu durmo muito. Olha, quanto tempo você dorme? Eu durmo 9 horas. Olha, tanto bastante. E durante anos essa pessoa dormiu 9, 10 horas, assim. E ela entendia isso como um problema, não via isso como um problema. Eu sou uma pessoa que dorme mais do que as outras pessoas. E ok. Mas aí investigando melhor, né, conversando um pouco melhor com essa pessoa, nós percebemos o quê? Um aumento de peso, uma pessoa roncava, tinha alguns problemas respiratórios, som otorrino, e era um quadro de apneia. Então, na verdade, essa pessoa precisava dormir mais porque o sono dela não era suficientemente reparador. Então, veja, durante décadas, essa pessoa dormiu muito, ou seja, o tanto de vida que ela deixou de ter, né? Porque o sono é um tempo de vida inconsciente, né? Só viveu, não teve experiências ali. Décadas a fio ali, não entendendo aquilo como um problema. Para ela, simplesmente,
Eu durmo muito. Inclusive fica a indicação de um livro, Por que Nós Dormimos. Talvez a gente possa fazer um vídeo sobre isso. Aliás, usa o comentário, traz outras sugestões de vídeo, curiosidades, comentários, sempre é muito bom. Agora, você que pensa assim, de repente, em buscar a psicoterapia, eu sei que a agenda assim tá super complicada, não é para todo mundo, mas eu tenho também meus alunos, né, que fazem pós-graduação. Você é psicólogo? Eu tenho um programa de pós-graduação que eu sou coordenador, idealizador, onde eu trago o meu método, né, junto com a terapia cognitivo-comportamental. E se você pensa, né, em buscar um quem, às vezes é difícil ali um horário comigo, às vezes a gente até consegue, né, mas também tem as pessoas que estudam, né, que fazem a pós-graduação lá onde eu sou coordenador, onde eu também sou professor, tem outros profissionais que acompanham. Eu vou ter o maior prazer de te colocar em contato com esses profissionais que estão alinhados ali com uma psicologia mais baseada em evidência, uma psicologia mais operacionalizada, um pouco menos reflexiva e mais voltada justamente à resolução e ao encontro de soluções práticas para a resolução de problemas, que, aliás, é para isso que a ciência existe, para resolver, para lidar, para entender, compreender, interferir melhor justamente nos problemas que nós, né, seres humanos, encontramos. Eu sou Sérgio Silva, espero ter te ajudado. Conto muito agora, se você te acrescentou, não tinha pedido antes, né? Mas se esse vídeo te acrescentou de alguma maneira, se inscreva no canal e a gente se vê. Um grande abraço. Até já!